Olá, tudo bem? Iniciando aqui pela Rádio Módulo FM, nesta quinta-feira, mais uma edição do Módulo Saúde. Já agradecendo aí o seu carinho, a sua audiência, para você que agora se liga aí através das plataformas digitais da Rádio Módulo FM, Facebook ao vivo e também o YouTube ao vivo. E é claro, você aí, meu ouvinte, no radinho tradicional acompanhando aqui a Módulo FM. Jornal da Módulo, e dentro do Jornal da Módulo FM tem aí o Módulo Saúde. Mais uma vez comigo aqui a doutora Cláudia Aparecida de Oliveira Machado, cirurgiã dentista, é especialista em dor orofacial e disfunção temporomandibular. Doutora Cláudia, que prazer em recebê-la novamente aqui na Rádio Módulo FM, especial aqui no Módulo Saúde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jânio. O prazer é todo meu. É uma casa que eu já me sinto família aqui, né? Que eu tô sempre aqui, já tive oportunidade de falar um pouquinho sobre as minhas especialidades e novamente falarei sobre um tema que eu tanto amo. Cláudia, você recentemente participou de um congresso em Toronto, Canadá. Qual foi o objetivo, qual foi o tema desse congresso? Então, eu tive o prazer de participar do Congresso Mundial da Dor. Esse congresso, ele reúne todos os profissionais de saúde, todas as áreas que cursam com dor, não somente odontologia, medicina, fisioterapia, psicologia, todas as áreas que cursam com a dor. Então é o maior congresso mundial da dor. E eu tive o prazer de estar lá e ainda apresentar a minha pesquisa clínica, que eu estou agora recentemente finalizando o meu mestrado acadêmico na Universidade Federal de Uberlândia. E a minha pesquisa foi aprovada e foi uma oportunidade muito interessante profissional, porque lá a gente convive com todos aqueles pesquisadores que a gente estuda pessoalmente, a gente tira fotos, a gente vê tudo que há de mais novo na medicina, na odontologia sobre a dor. Por que um dentista fazendo congresso com médico? Porque a dor, Jânio, é uma só. O mecanismo da dor é o mesmo. Então, qualquer profissional que lida com dor, principalmente a dor crônica, que é aquela dor que persiste por mais tempo, é muito importante estar sempre atualizado. E para mim foi uma oportunidade única. E tem a questão, né, Cláudia, a troca de experiências, né? Isso, muito bom. E esse network, essa convivência nos bastidores também, representando a minha Universidade Federal, para mim foi uma honra. Cláudia, para os ouvintes aí, os internautas que acompanham aí o Módulo Saúde nesse exato momento, o que é dor orofacial, né? E a disfunção temporomandibular. Então, esses termos estranhos, né? Disfunção temporomandibular, parece que é um termo super complexo, mas não é. O que são dores orofaciais? São todas as dores que acometem os tecidos duros ou moles da face, da cabeça e do pescoço. Então, a disfunção temporomandibular está na classificação de dor orofacial, é um tipo de dor orofacial. E ela é um problema, são anormalidades que ocorrem, que pode ser nos músculos da mastigação, na articulação temporomandibular e áreas envolvidas. Qual que é a articulação temporomandibular? É essa articulação aqui que a gente tem à frente do ouvido, que conecta esse osso que chama mandíbula com esse osso que chama temporal. Por isso que chama ATM, abreviatura. Então, todos esses problemas que tem nessas regiões da face e da articulação são denominados disfunção temporomandibular. E ela pode ser só articular, pode ter o problema só na articulação, pode ser os problemas nos músculos, ou muitas vezes, como é mais prevalente, acometer as duas estruturas, tanto a ATM quanto os músculos da mastigação. Cláudia, esse problema de disfunção temporomandibular é comum na população? É comum. Muitas pessoas sofrem com esse tipo de problema. Juro, em torno de 12% da população. Acometem mais as mulheres, tá? E jovens também. E é um problema que, assim, causa muito sofrimento. A notícia boa é que muitas vezes 1/3 da população que apresenta DTM, que a gente pode abreviar disfunção, vou falar DTM. Quando eu falar DTM, significa disfunção temporomandibular. Então, assim, 1/3 das pessoas que apresentam DTM, elas podem ter até remissão espontânea. Vir, dar o problema e depois
desaparecer sozinho. 1/3 flutua de acordo com o estágio emocional, os problemas. Ela pode vir e voltar. Mas 1/3 da população, ele pode se tornar crônico. E isso causa muito sofrimento nas pessoas, porque limita muito a qualidade de vida. Então, por isso que é muito importante tratar e abordar esse problema no início para não cronificar, porque uma vez que ela fica crônica, ela já está no sistema nervoso central, o tratamento é mais complexo. Quais os principais sinais, sintomas desse problema? Tá, dificuldade de abrir e fechar a boca, dor para mastigar, tá? Dor na face. Às vezes a pessoa reclama de dor de cabeça. Aí a pessoa vai no neurologista. Aí acha que o problema é do neurologista. O neurologista avalia e vê que não, que é uma dor de cabeça que é secundária, que é causada, porque por coincidência essa musculatura aqui temporal, ela fica na cabeça. Porque existem duas modalidades de cefaleia. Cefaleia quer dizer dor de cabeça. Dor de cabeça. Existe a cefaleia primária. O que seria essa? É a doença. O nome da doença é dor de cabeça. Seria a enxaqueca, a cefaleia tensional. Agora, existem outros tipos de dores de cabeça que são sintomas de outras doenças. Por exemplo, a sinusite pode referir. E uma delas é a DTM. Então, às vezes, a pessoa apresenta dor na cabeça e o problema é da disfunção e a abordagem é do dentista, tá? E muitas vezes, infelizmente, as pessoas têm os dois tipos de dor. Tem a cefaleia primária, ou a enxaqueca, e a DTM. Aí é muito mais complexo. E a gente sabe que uma piora a outra, Janine. Então, não adianta só tratar a enxaqueca, aí tem que tratar a DTM também. Sabe? E aí a abordagem seria multidisciplinar. O neurologista trata a enxaqueca, a cefaleia tensional e o dentista especialista vai tratar a dor de cabeça atribuída à DTM. O que causa, então, Cláudia, a disfunção DTM? Então, não existe uma única causa. São várias? Tá? Várias, tá? É um problema muito complexo. A gente fala que é multifatorial. Tá? Um dos principais fatores de risco são as parafunções. O que são parafunções? São funções que não deveriam ser feitas com a boca. Quais são as funções normais da boca? Falar, mastigar, bocejar, soprar, beijar. Mas você tocar os dentes, não precisa nem ser apertar forte, só de tocar os dentes fora da mastigação, você já vai exigir um trabalho dessa musculatura constante e ela fica o tempo todo contraído, você vai exercer forças nessa articulação e isso ao longo do tempo, conjugado com outros fatores como estresse, ansiedade, insônia, que também são fatores de risco para a DTM, vai culminar na DTM, na disfunção temporomandibular. Outros fatores, como o bruxismo, eu tô falando esse apertamento, esse tocar, durante o dia. A gente chama isso de bruxismo da vigília. É um fator de risco importante. E a gente tem também o bruxismo do sono, que é quando a gente faz esse ranger, esses movimentos que pode ser de esfregar ou só de tocar. A gente fala de fásico e tônico. Também podem ser fatores de risco para DTM, tá? Além disso também, traumas, outras parafunções como roer unha. Roer unha, gente, a unha, ela tem uma textura muito rígida, e aquela pessoa que rói unha, às vezes ela fala assim, já roí, hoje eu não roo mais, mas aquilo fica acumulativo, aquele trauma, né? Roer unha, apertar os dentes, ficar mordendo os lábios, ficar com tiques, né, de jogar, tudo isso vai fazer com que a boca se movimente mais do que o normal, e isso pode provocar as dores, dependendo de quem é esse hospedeiro. Isso julga muito, Johnny, quem é a pessoa que está fazendo esses movimentos, que deixa a pessoa vulnerável, é o sono ruim, é a questão do estresse, da ansiedade, aquela pessoa que, quando o paciente chega no meu consultório, a gente pergunta muito sobre houve alguma mudança de vida recente, porque o fator emocional, ele está diretamente ligado à dor, à cronificação da dor, tá? Além disso também tem fatores genéticos, pessoas já têm a predisposição genética, a gente pergunta, tem alguém na família que tem esse tipo de problema? Traumas,
tipo traumas assim, que pode ser até da infância, bate o queixo, incide aqui, que é aqueles traumas no queixo, a força vai direto para a articulação. Então, outros traumas que vocês nem lembram. Esses dias mesmo foi uma paciente que falou assim, olha, eu tive uma patada do meu cachorro. Bateu a pata forte, foi um cachorro grande que ela tem, e aí desde esse dia ela começou com a dor. Então, traumas, tá? Fatores também hormonais que pode julgar. Então, existem vários fatores. E aí, o importante é você fazer uma anamnese, que é uma entrevista criteriosa, para você poder perceber qual que foi a possível causa ou possível fator de risco para essa DTM. Cláudia, a mordida errada pode ser causa também do problema? Então, antigamente se atribuía a causa da DTM direto, colocava aparelho para corrigir os problemas de dor. E hoje a gente sabe que essa não é uma verdade absoluta. A mordida errada, ela pode ser lá atrás um fator que contribuiu, mas hoje sabe-se que esses fatores que eu falei têm muito mais relevância no desencadeamento do problema. É lógico que a gente não está falando que tem que deixar a mordida errada. Mordida errada é um mau posicionamento. Isso vai melhorar a função mastigatória, que é importante até para a estabilidade da articulação, mas não é. Gente, colocar aparelho para tratar dor não procede. Tá? Um aparelho fixo para tratar dor, e ainda existe muito esse mito, sabe? Que tem que tratar, tem que ir no ortodontista para melhorar a posição do dente, por fator estético, fatores funcionais, é muito importante, tá? Mas na questão da dor orofacial, esses outros fatores que a gente relatou são mais importantes. E como é feito o diagnóstico? Então, interessante a sua pergunta, Janinho, porque o diagnóstico ele deve ser feito por um especialista. Existe a especialidade disfunção temporomandibular e dor orofacial. Por quê? Porque tem que entender a gênese da dor, os mecanismos da dor para fazer o diagnóstico, tá? O que a gente vê é que os pacientes perambulam em muitas clínicas. A maioria dos meus pacientes já rodou um monte de dentistas. Não é que os dentistas não são incompetentes, é porque não tem a formação para fazer um diagnóstico correto. Aí você fala assim, aí tem gente que fala assim, como você trata DTM? Como assim? DTM, existe um leque de patologias incluídas na DTM. Eu falei para você que ela pode ser articular e muscular, mas além dessa classificação, ainda tem cada uma tem N tipos de problemas que podem acometer a articulação e os músculos. E aí o profissional, cada patologia requer um tratamento específico. E essa expertise do profissional de saber reconhecer e ainda mais fazer o diagnóstico diferencial. Porque às vezes a pessoa chega lá e fala assim, olha, eu estou doendo a minha face, mas você vai ver, a dor é no dente. Então você tem que saber diferenciar por uma dor odontogênica, que é a maior causa de dor orofacial. A dor do dente é uma dor orofacial, porque tá aqui daqui para cima, né? Então, a maior causa de dor orofacial é a dor odontogênica. Tem que diferenciar, tem tumores. Esses tempos agora, chegou um paciente meu e ele fala... Ele não estava ocluindo direito e ele estava com dor nessa região e o dentista achou que era um bruxismo. Quando a gente foi fazer a imagem, ele estava com tumor nessa região. Entendeu? Que estava promovendo tudo isso. Então, tem que saber fazer esse diagnóstico diferencial. Por isso que tem que ser um profissional especialista. Cláudia, como é realizado o tratamento? Então, o tratamento é simples, mas não é fácil, tá? O que a gente busca? Não existe uma receita de bolo. Não existe assim, a DTM trata-se assim. Cada paciente tem que ter as suas características individuais. Um dos fatores mais importantes, um dos temas mais abordados nesse último congresso que eu fui agora, Mundial da Dor, em Toronto, Canadá, todos os pesquisadores, a gente ouviu as últimas pesquisas, o que tem coisa que nem foi publicada ainda, sabe? É coisa muito recente. O tratamento das doenças dolorosas, elas precisam de uma individualização. Quem é aquele paciente que tem a dor? Sabe? Porque antigamente achava-se que a dor era só uma transmissão de um impulso nocivo. Por exemplo, teve uma espetada aqui, levou lá e o paciente reconheceu como dor, né? Mas quem é esse paciente que interpreta essa dor, sabe? Quais são os fatores? Então, dependendo dos mecanismos cerebrais
que vão fazer a interpretação desse estímulo doloroso é que esse paciente vai responder ou não por os procedimentos de tratamento. Então, gente, o dentista ele tem que conhecer os mecanismos da dor e ele tem que tratar a dor pelo mecanismo. Por exemplo, se for uma dor central, não adianta colocar, porque a placa é um dos recursos de tratamento, mas ela não vai resolver, você tem que agir centralmente. Então, o tratamento depende muito da colaboração do paciente, tá? O paciente tem que... Primeira coisa que a gente faz é educação em dor. Sabe? É uma coisa muito interessante. O paciente tem que conhecer o problema que ele tem. E a gente explica, eu abro meu computador, mostro, às vezes eu falo termos até anatômicos mesmo, e o paciente gosta de saber, e a gente explica para ele, aí ele vai entrar no tratamento, a gente passa o conteúdo para ele, às vezes tem exercícios, termoterapia, laser terapia, medicação, placas, infiltração, a gente faz infiltração de ácido hialurônico na articulação, a gente faz infiltração de corticoide, mas qual que é o paciente que precisa, qual tratamento? A gente faz bloqueio muscular na articulação, a gente faz manobras redutivas, a gente faz medidas físicas. Ah, e outra coisa, muito importante, muitas vezes o tratamento é multidisciplinar. A gente precisa de outros profissionais que vão tratar aquele paciente. Quais são esses outros profissionais? O fisioterapeuta ajuda, o fisioterapeuta com formação em disfunção temporomandibular. O psicólogo, eu falei para você que tem um componente muito importante dos aspectos psicossociais. O médico do sono, porque, gente, eu falo de sono, né? Porque eu sou... sono, porque, gente, sono ruim, a pessoa que não dorme, ela vai ter mais dor. Então, por exemplo, se tem uma insônia, a gente tem que encaminhar. Então, é muito complexo, principalmente se tratando de dor crônica. Muito bem, Cláudia, já quero aqui agradecer novamente a sua participação, sua presença conosco aqui na Rádio Módulo FM com esse tema aí. Obrigado. Muito obrigada, foi um prazer e espero ter a oportunidade de voltar mais, porque se fosse pra gente continuar falando, gente, a gente ia mais 1 hora aqui, porque tem muita coisa ainda, dicas para dar para as pessoas. Muito bem, recebi aqui nessa edição do Modo Saúde dessa quinta-feira, a doutora Cláudia Aparecida de Oliveira Machado, cirurgiã dentista, especialista em dor orofacial, disfunção temporomandibular. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Tenham todos uma ótima tarde. Vem aí, né, a equipe de esporte com Rafael Pires, Márcio Luiz e o professor Adélio, às 13 horas, o cowboy do rádio apresentando Conexão Módulo FM. Tchau, tchau.